Uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada, boa manhã para todo mundo que acompanha. Está começando mais um podcast As Fapô em Ação para você que acompanha toda a movimentação política e as notícias referentes à segurança pública e aos policiais militares do estado de Rondônia, sempre com ele, Jesuíno Boabaide, Ada Dantas, Boabaide, tudo bom? É isso aí, João Paulo, ao meu lado aqui também a minha esposa, doutora Ada Dantas. Para nós é uma grata satisfação poder sempre aí estar com os nossos irmãos policiais, os nossos telespectadores, ouvintes e internautas que está realmente nos acompanhando. Eu estou ficando muito feliz que alguns cortes que nós estamos fazendo está engajando. O João Paulo está chegando numa massa bem volumosa, viu? É legal. Isso é importante porque as pessoas acompanham o trabalho, aí tem a informação que chega, né? Que muitas vezes a gente não tinha essa informação chegando para os nossos associados. Sim. E agora a gente consegue transmitir, o que é mais importante. Porque um associado bem integrado com os assuntos da associação, ele vai saber que o presidente está trabalhando, que a diretoria está realmente se dedicando. Então isso é importantíssimo. Sim, a Fapô sempre foi pautada por temas muito interessantes, né? Tanto para a categoria da polícia, da segurança pública, quanto para a sociedade, né? Então agora está tendo um canal, né? Uma voz um pouco que vai tendo um alcance maior, né? E sabia, João Paulo, que antes a gente era muito cobrado sobre isso? Por que não tem um canal direto para comunicar diretamente com os associados, para poder estar informando diariamente? Porque nós não temos associados só aqui na capital, né, Porto Sim. Velho. Nós temos no interior, tem gente de fora do estado, inclusive, que é associado. Então, quando eles assistem o programa, eles veem, eles têm aquele feedback, informação. Então, isso é muito importante. Pois é. Então, a gente vai começar aqui o podcast, né, porque a gente está vivenciando um momento, vamos dizer assim, de descoronelização, né, da política, né? Os militares, tá se recuando. Houve um momento, acho que umas 2, 3 eleições passadas, onde os militares começaram a ser candidatos, coronéis, principalmente, oficiais aí saindo candidatos. E aí a gente tem uma série de iniciativas aí, de vídeos que estão sendo compartilhados pelos principais nomes da segurança pública do estado, que algumas pessoas vêm considerando um pouco de uso da máquina aí para se dar um start para uma pré-campanha. A gente pode ver e tentar analisar, Jesuíno, o que são alguns desses vídeos. A gente tem um vídeo do secretário estadual de Segurança Pública lá nos distritos. A gente pode dar uma olhada? Vamos ver. É isso aí. Pois é, o vídeo está sendo mostrado agora no exato momento, né? Onde o secretário Vital, ele vai para São Carlos no helicóptero. Notem, helicóptero, que a hora do helicóptero para ele levantar é em média de R$20 mil. Ora, se eu tenho 5 horas de voo, eu gastei R$100 mil. R$100 mil, sabe para quê? Para ele fazer um vídeo que está sendo mostrado aí para falar que, olha, igual o Salazar, Cabo Salazar lá, que é vereador lá em Manaus. Agora o vagabundo, a gente vai aqui, não tem mais vagabundo na área, Cavalcante não vai se esconder. Fazendo um mexão, meu amigo. Tá descarado isso aí, rapaz. Fazendo realmente a questão, usando na verdade a estrutura do Estado por uma autopromoção. Vai levantar um helicóptero para fazer videozinho chamativo para tentar explorar isso. E não é diferente também com o nosso coronel TikTok, que está em vários municípios fazendo audiências públicas, como também a gente está mostrando nesse exato momento, falas fortes, muito fortes, dizendo, olha, meu policial militar, que se reagir, eu vou, tem que, né, ir para a lei. Meu amigo, isso é muito assim, mais do que descarado. Não bastasse as redes sociais da Polícia Militar Oficial, tem que ser compartilhado todas as ações dele, do coronel, no caso é o Braguinho, famoso TikTok. Agora ele deu a luz, opa, vou começar a fazer audiências públicas, colocando meu nome em evidência, como fosse o Caiado de Rondônia, para vir com uma prospecção. E por último, o vídeo que vai ficar na história do nosso aí governador. Meu amigo, não aguentei não. Vai ser mostrado também aí pra gente o governador Marcos Rocha dizendo que ele trabalha no operacional e trocou tiro com um vagabundo. Eu falei, misericórdia.
quantas vezes eu chegando no serviço operacional, às vezes com troca de tiro, com dificuldades. Os mais antigos podem até concordar ou confirmar. Coronel Marcos Rocha, eu acho que nunca entrou numa viatura operacional e tirou. O homem já foi direto para o administrativo, gente, pelo amor de Deus. Falar que trocou tiro, aonde, meu? Os policiais que estão nos assistindo agora, que trabalhou com o Coronel Marcos Rocha, trocou tiro, mande aí a confirmação dessa história, o boletim de ocorrência que a gente tem que publicar, João Paulo. Quando foi que o João Paulo, que o Marcos Rocha trocou tiro com o vagabundo? Pelo amor de Deus. Aí também é outro que está se candidatando à futura candidatura, no caso, a Senado Federal. Que com certeza, meu amigo, do jeito que caminha o Estado, do jeito que caminha a tua ação à frente do Estado, vai ser o primeiro, como eu vim falando, já estão até compartilhando, vai ser o primeiro governador candidato no Estado de Rondônia a senador que vai levar peia nas urnas. Com certeza. Sabe o que me deixa mais, chocada com tudo isso? O fato de ele ter utilizado o helicóptero, ter utilizado desse recurso público para poder fazer um investimento desnecessário, porque ele poderia muito bem pegar o seu transporte de voadeira, chegar, como todos os policiais militares fazem para poder tirar o serviço naquela localidade, e economizar esse serviço para poder pagar uma DESO, por exemplo, para poder fazer a manutenção de viaturas, para poder colocar um combustível na viatura. Hoje tem policial militar que não está fazendo DESO, ou não está fazendo ali o cavalo de aço, por exemplo, né, Josino? Fazendo ali a lei seca. Por quê? Porque não tem recurso público. Então está faltando para a sociedade, e aí vem o secretário de Segurança, se utiliza de um recurso dessa monta para poder fazer uma pré-campanha, porque isso está muito claro. Está evidente para mim que isso é uma pré-campanha eleitoral. E qual é o retorno que tem para a sociedade? É a frase dele de efeito? É abrindo lá os caminhos ali no meio da mata, dizendo que para bandido não tem vez? Aquilo fica até legalzinho para uma campanha eleitoral. Mas o que aquela população quer mesmo, de demarcação, de Cavalcante, de São Carlos, eles querem a segurança pública de forma efetiva. E para isso tem que ter um retorno, tem que ter recurso público com esse investimento. Pegar 100 mil reais e investir para um vídeo institucional, isso aí realmente brincar com a cara da população. Principalmente brincar com a cara dos policiais militares, que hoje se vê numa condição em que precisa de equipamento, precisa de condição de trabalho e não tem. O interessante, assim, fica a pergunta. Para quem conhece os principais nomes da segurança pública, o secretário de Segurança, o secretário estadual de Segurança, comandante da PM. O comandante da PM veio da base dos praças, né? O secretário estadual de Segurança Pública, bombeiro militar. Eram pessoas que participavam da base ali, até das lutas por direitos da base dos profissionais da segurança pública. Vocês acham que eles mudaram ou eles se inebriaram com o poder ou com as facilidades que estão ali na mão dele? O que aconteceu que esses nomes que de base viraram a elite e tentam fazer esse tipo de censura, como vocês falam? Eu vi da parte do coronel, por exemplo, o coronel Braguinha, eu vi uma oportunidade. Ele se viu dentro de uma oportunidade de poder engajar ali o serviço dele, com a farda dele. A parte boa dessa história é que ele parou de usar o serviço dos policiais militares, porque antes ele utilizava ali enquanto os policiais militares estavam trabalhando em ação e tal, ele chegava lá no final da festa e dizia que fazia, acontecia e que estava participando da operação. Então isso aqui eu já não vi mais ele fazer, depois que o Josuíno colocou, depois que fizemos as cobranças. Mas da parte dele eu vi essa forma, essa oportunidade que ele quis agora de fazer audiência pública, de chegar nas comunidades. Então, assim, infelizmente, esqueceram do papel institucional, que é do coronel, do comandante da Polícia Militar, esqueceu do papel institucional para poder fazer a pré-campanha eleitoral. E aqui ninguém está dizendo que as pessoas não podem ser candidatas. O problema são os recursos públicos e a máquina pública que está sendo utilizada para isso. Essa finalidade é que está destoando daquilo que é possível. E nós esperamos que o Tribunal Regional Eleitoral, né, que os órgãos de controle, de fiscalização, estejam aptos a avaliar isso no momento adequado. Porque o que não vai faltar é denúncia nesse sentido. Se qualquer um deles colocar o nome à disposição, a denúncia vai ser feita. A SFAPOM já está... Não a SFAPOM, mas aí são outras entidades, né? Meu amigo, está sendo feito um levantamento
clareza. Como, eu vou dar um exemplo. Aqui no estado de Rondônia, nós temos o ex-deputado Aelcio da TV, que foi o quê? Foi caçado por pouca coisa, hein? Vamos dizer assim. Usava máquina, usava tal coisa, então dava brinde, bicicleta, não sei o quê, a esposa continuou, em resumo, foi caçado. Agora tu imagina, eu usar minhas redes sociais como comandante da PM, como ele usa. Se fizer hoje o Ministério Público Eleitoral, qualquer um Ministério Público, apurar a conduta de como é feita a publicidade, ele vai encontrar alguma resposta. Entendeu? Agora você imagina, fazendo essas audiências públicas, nesse momento que antecede, que são pouco tempo, menos de um ano já vem as eleições de 2026. Sim, até abril, né? Aí vem agora o coronel Vital fazendo agora essas incursões no Baixo Madeira, utilizando da máquina, fazendo uma publicidade tamanha nas redes sociais, tudo pré-candidato. Agora não sei, até hoje me falam que o Braguinha é candidato a governador. Não sei se procede. Mas que eu sei que Vital é candidato ou a federal ou estadual e o então governador candidato a quê? A senador. Ele é pré-candidato. Na verdade, pré-candidato, né? Colocamos assim, boa correção. Então, o que eu falo também nesses aspectos. Mas Jesuíno, como a Ada bem disse, pode, meu amigo, tem um momento oportuno de você trabalhar. E ele pega a maior fragilidade. Qual é a maior fragilidade? A sociedade rondoniense, ela clama, por quê? Por segurança. Você sabia disso? Fizeram uma pesquisa séria, para analisar o que o rondoniense mais tem de prioridade, né, que necessidade, segurança pública. Por conta das facções que foram tomadas pela incompetência, irresponsabilidade desse governo fraco, o governo Marco Rocha, que é coronel da polícia. Ora, quantos assaltos, quantos latrocídios, quantos homicídios, facções tomando de conta. Aí o que a povo faz? Eu quero segurança para o meu filho, para mim. Então aparece aí o tal do que vai fazer acontecer, né? Com aquela frase de efeito forte. Não, rapaz, o cara é bom, hein? O cara é valente, o cara tem a cara de mal. Opa, um bom discurso, uma boa oratória. Vamos botar o cara aí. E ele está aproveitando isso. E é fato, é notório. E uma coisa que eu queria falar, até mudando um pouco desse assunto. Lembra que a gente cobrou muito a lobby? Vocês Sim. acreditam que está no meu telefone, nos 2 telefones que tem, eu dei o WhatsApp, né? Eu não desativo nenhuma. Até para desativa um. Falei, se eu desativar, é muito antigo, muitas pessoas têm meu telefone, né? Então tem meu número, tem o número da associação lá. Beleza. Que agora eles vão apresentar a lobby aumentando o interstício das graduações e das patentes. A exemplo. O terceiro para ser segundo sargento leva 4 anos. Quero aumentar para 5. O outro de segundo para primeiro é 3. Quero aumentar para 5. Então, isso é que já está nos corredores. Todo mundo desesperado. Jesus quer lascar a gente. Sabe? Quer aumentar, que me falaram, as vagas, mas eu não sei se isso procede, se é verdadeiro. Mas, todavia, aumentando o interstício. Imagina o que vem nessa lobby apresentada aí pela PM e pelo bombeiro. Misericórdia. Mas quem é que analisa e o que é que dita para fazer essa lobby? Quais são as regras? O que é que eles fazem? O que é que eles colocam em pauta para poder elaborar isso? Primeiro foi a lobby nacional, né? A lobby nacional, a lei 14.751, ela é aprovada, sancionada pelo atual presidente Lula. E essa lei, ela é a que dá o balizamento para os estados vir legislar com a lei própria estadual e o Distrito Federal. Ponto, beleza, até então. Quem faz isso? São uma comissão que foi feita aqui em Rondônia de coronéis. Essa comissão vai sentar, vai pegar, vai tentar compilar todas as legislações estaduais. Eu acredito que possa ter feito isso, não sei se foi feito, né, que eu não participei e não tive acesso. E com isso vai trazer a lobby e apresentar para quem? Para o comandante-geral. O comandante-geral vai falar, tá perfeita ou tá ruim, muda, não sei o quê, ou já manda para onde? Para a Casa Civil. Agora que vem o problema. Se essa lobby vier ser encaminhada para a Assembleia, a gente não ter acesso, vai ser aprovada como foi a tabela salarial, como foi outros projetos de lei que prejudicou a Polícia Bombeiro Militar. Tudo porque nós não temos um representante lá da categoria, né? Tu acredita nisso? Eu quero falar com o Redano, agora eu vou marcar uma audiência Redano, presidente, não pauta esse projeto de lei. Chame as associações de praças oficiais,
Dê ampla publicidade, discuta com eles, apresente. Porque se o deputado votar agora, nesse período, pré-eleição, qualquer deputado que votar contra a polícia, ele pode ter certeza que ele vai ganhar, sim, uma antipatia desses policiais, dos familiares. Pô. Chega da gente ser tão maltratado, massacrado. A lobby chegou lá, chame as associações e respeito a essas. A gente não representa uma quantidade mínima, não. A Sopor representa mais de 1.500 associados. Chame as outras associações para discutir de oficiais e praça. Dê a publicidade desses homens que não dê. Eles não dão, o governo não dá a publicidade devida para conversar numa mesa redonda. Que o certo seria, eu odeio o Jesuíno, mas eu tenho que chamar ele para uma discussão lá na Casa Civil. Não é assim que é? Olha, a lei interfere e pode prejudicar oficiais e praças aqui, ou beneficiar. Isso está bom? Aí discutiu amplamente, manda para a Assembleia, concorda? Sim. Agora chega não, de forma assodada, manda para a Assembleia, aprova, como o técnico falou lá, né? Já aprova na surdina, quando tu só se espera a sanção. Aí, meu irmão, já era. Entendeu? E aí, ó, falando em sanção e aprovar, nessa semana foi aprovado, atenção, policiais civis podem exercer a atividade legalmente aqui no estado de Rondônia, inclusive votada e aprovada a lei na área da saúde. Coisa que os policiais militares, projeto que foi pautado aí pelo deputado Ribeiro, que os policiais militares ficaram de fora, né? Com certeza, já está dando ampla publicidade. Lembra que eu comentei também? O Ribeiro pegou, articulou uma certa... Ele segurou o enterro do governador. No dia 18 de julho, eu tive uma reunião na Casa Civil. Da palavra do governador. Que era... enterro da... Desculpa, é verdade. Enterro da palavra do governador. Da palavra do governador foi feito o quê? 18 sobrestamos lá, a reunião teve ata, teve tudo, e o Ribeiro articulando com uma cabeça. Paralelamente a isso, ele muito safo, muito inteligente. Eu tenho uma pauta aqui, eu segurei lá a fera, agora a gente tem que resolver minha pauta. Meu amigo, não demorou muito tempo, foi só um monte de lei aprovando. Segurei a fera, agora vamos ver. Foi segurando, por quê? Casa Civil, reunião com Vital, não sei o que, em resumo, não chegou a nada. Aí chegou uma hora que ele falou, aprova minha pauta, que depois que aprovou, ele falou, agora lavei minhas mãos, deixa o homem agora. É isso que eu entendi, pô. O Ribeiro, e parabéns, ele tem mandato, é deputado, a base não é dele. Entendeu? Então agora, Jesuíno, pode fazer enterro da palavra do governador, pode meter faixa, pode botar no toco. Eu não posso fazer mais nada. Foi isso que ele fez, lavei minha mão, igual Ponte Pilatos. Mas ele fez o quê? Aprovou a pauta dele. A pauta que interessa a ele. É deputado, meu irmão. Tu acha que nessa manobra ia ser de graça? Ele já chegou e falou, governador, segurei aí o Jesuíno, no enterro, acho bom você aprovar minha pauta aqui. Foi isso que aconteceu. E agora o Policial Civil, eu não vi a lei, né? Isso, policiais civis. Vão poder atuar na área de saúde. Só que nós temos uma PEC aprovada, que é uma emenda à Constituição Federal, que garante isso para os militares, que o governo do estado de Rondônia, por força de uma disposição de um procurador, um parecer contrário não aplica. Aí tem que ser por uma PEC aqui, que está também com parecer favorável do Procurador-Geral Tiago Alencar, esperando aí um dia ser aprovado. Não, mas peraí, então quer dizer que a PEC com o mesmo tema, para os policiais civis e para os policiais militares, foi aprovada para os policiais civis e para os policiais militares nada? A mesma PEC? Ah, não, o Ribeiro aprovou através de uma lei. A mesma pauta, vamos dizer, a mesma pauta. É a mesma pauta, Gesine, é isso que ele está falando. Não, ele falou PEC. Não, a mesma pauta. A mesma pauta que seria tanto para o policial civil quanto para o policial militar foi aprovado para o policial civil e o policial militar ficou fora. Isso. Por quê? Porque eles têm representante, porque eles têm um deputado estadual. Na verdade, um não, tem dois, né? São 2 delegados e um PC, policial civil. E enquanto nós, a gente não tem ninguém ali que abraça essa causa e quer que se arrebente, pronto, acabou. O que mais chama atenção nessa situação dessa lobby é porque o tamanho da importância que ela é para a categoria e o tanto que os representantes, no caso, né, o comandante-geral do Bombeiro, o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Segurança, não estão dando importância para ela. Por que não estão dando importância? Porque não está sendo discutido com a categoria. Eles querem simplesmente impor uma situação como esse aumento de interstício que vai prejudicar a carreira militar, se fizerem assim a toque de caixa, como fizeram na tabela, e aí depois vão colher os prejuízos de reclamações, né? E aí o que eles fazem? Eles vão lá, não, quem é que está reclamando aqui do que nós fizemos? Né? O que nós fizemos aqui foi bom, foi importante. E você não pode criticar, porque você vai responder um processo administrativo, porque você vai responder aqui vai ser indiciado aqui. Então, assim,
o que fica mais, que denota para a gente é que eles simplesmente estão fazendo o que querem sem ter nenhuma preocupação com o que a categoria vai pensar, como, por exemplo, esse aumento do interstício, que é um absurdo. É um absurdo quererem aumentar vagas e aumentar o interstício. Até porque se existe uma programação, se a Polícia Militar tem um recurso, se tem como e se tem possibilidade de fazer isso ao longo dos anos, qual que é o impedimento de valorizar os praças? Não tem impedimento de valorizar os praças. O que falta é a força de vontade mesmo, é a dedicação para aquilo que eles estão ali para fazer. É porque às vezes tem aquela coisa, né? Eles querem manter ali a elite da coisa e aí vão evitando. Jesuíno, vocês ficaram sabendo de uma briga que teve lá no Rio de Janeiro, de 2 policiais que estavam num veículo, um policial acabou atirando no outro. Isso aí levantou, a gente está em um mês que se fala muito sobre a prevenção do suicídio e tudo mais, e os policiais militares, eles também sofrem essa pressão, né? Tem muito isso. E o que vocês podem falar sobre esse tipo de situação? Como é que é o dia a dia na cabeça dos policiais militares que passam por isso em relação a essas questões? Eu posso falar com propriedade, a Ada também pode confirmar, porque eu estive, essa aqui é uma homenagem que fizeram para nós, né, uma viatura por muito tempo. Então você analisa a conduta de um policial militar quando ele está todos os dias, exemplo, numa escala de rádio patrulha, se deparando, vou falar do militar de rádio patrulha operacional, se deparando com todo tipo de crime, todo tipo de ocorrência. E ali, até há um estudo sobre o disparo de adrenalina, que é chamado analgesia. E esse disparo de adrenalina, ao longo do tempo, ele te afeta vários problemas no aspecto do teu corpo. Pode te dar um AVC, pode dar muitos problemas. E a tropa, eu me deparei um exemplo na época, eu não esqueço como se fosse hoje. Minha primeira ocorrência, o cara deu um tiro de 12 na cabeça. O pá que arrancou o tampão. Aí o sargento tava lá e falava, bota os novinhos lá pra ver. Aí todo mundo entrava. Tinha gente que saia provocando. Meu irmão, o cara tinha que ser forte. Os caras que estavam já na rua há muito tempo, pra ele era como fosse natural, sabe, João Paulo? Pra gente, falei, o cara fica impactado, né? E ao longo do tempo, eu já não sentia mais nada. Aí tu já fica mais agressivo. Aí tu já fica uma pessoa estressada, sabe? Um cara totalmente, meu Deus do céu, sem o mínimo de, às vezes até de compaixão mesmo consigo próprio. E não tem um setor para te preparar. Ó, matou, tira todo mundo para um tratamento, uma avaliação psicológica, né? Para fazer esse trabalho. E com isso, ao longo dos anos, com a questão de escalas exaustivas, falta de respeito do próprio comando, perseguições que você tem, ou o cara se mata, ou o cara vem a matar. Como nós tivemos alguns anos passados, 2 militares, um matou o outro, né? Suicídio em 2010, teve vários suicídios. E é isso, cara. Infelizmente a tropa, não falo no aspecto geral, ela é doente pela omissão do Estado, pela omissão dos seus comandantes. Tipo assim, não tem uma política realmente voltada pública para atender o psicológico, né? A questão realmente de atender o principal do militar, que Sim. é a parte psicossomática. Então, a gente não vê isso, né, infelizmente. Nos Estados Unidos tem uma questão lá que é muito interessante. Eu acho que essa é a 5ª vez que eu estou falando sobre isso. Mas nos Estados Unidos, o que eles fazem? Quando o policial militar ele se depara com uma ação de grande vulto, eles são afastados da rua por um período. Por exemplo, encontrou uma menina, uma neném, por exemplo, né, que foi vítima de violência sexual. Aquilo chamou muita atenção, a menina estava, né, totalmente ali convalescida, entre mais. Então, uma pessoa que sofreu um tiroteio e foi alvejado por várias vezes. Então, coisas assim que chocam de alguma forma, eles são afastados, porque naquele momento, como o Josino colocou, essa situação da analgesia, ele não vai ter a dimensão do choque que aquilo vai causar na cabeça dele. Então, ele é afastado, né? Não afastado do serviço de rua, ele é afastado ali por uns 2 dias, ele é encaminhado ao psicólogo, o psicólogo vai fazer uma avaliação, vai conversar com ele vai ter a possibilidade de conversar sobre aquele assunto e depois ele volta para a rua novamente. E isso aqui, pelo número de efetivo aqui no estado de Rondônia, não ocorre.
né? Não tem como ocorrer pelo número de efetivo, pela falta de políticas públicas. Não sei como que está hoje o quadro da DIS, né? Mas até onde nós tivemos conhecimento, nós tínhamos ali um psiquiatra para poder fazer o atendimento. Então, um psiquiatra para poder atender, né? O quadro que nós temos aqui do efetivo da Polícia Militar é muito reduzido, é pequeno. E quantos psicólogos tem disponíveis mesmo para poder fazer esse atendimento, esse acompanhamento? Então, é diferente esse tratamento dos policiais militares que trabalham na rua e que estão se deparando constantemente com essa criminalidade, né? Então a gente pode afirmar que a saúde mental dos policiais militares não é prioridade da gestão de segurança pública do Coronel Marcos Rocha? Nunca foi. Nunca foi. Se me mostrar, a Ada falou psiquiatra, o psiquiatra que atendia agora está dentro da junta médica. Já tiraram o psiquiatra. A PM, ela vive de pires na mão, não tem orçamento, meu amigo. Esses caras são tudo incompetentes da gestão. Tem orçamento para helicóptero. Tá. Pra SESDEC tem. Agora, pra Polícia Militar, tá pedindo sempre pires. Tem que ter emenda para fazer tal coisa, execução. Tem que fazer tal... agora eles estão com um projeto para comprar consultas. Tu entendeu? Não tem, cara. Eles não priorizam o ser humano. Não priorizam. Tudo que acontece é sob pressão. É sobre uma tentativa de buscar um benefício para si, político, futuro. Ele não está preocupado na categoria. Se a categoria está doente, se tem um policial militar passando realmente necessidade, no aspecto de controle emocional, de controle de finanças. Não tem, cara. Não tem. E venha me combater. Por isso que eu falo, eu vivo criticando, falando certas coisas, porque hoje a gente tem a liberdade, né? Não tem mais amarra, e também com coisas que eu vivo todos os dias na associação, pô. Quantos casos chegam lá, policiais pedindo socorro, cara? Eu tô sendo perseguido. Esse pessoal, cara, até permuta de um policial militar com outro para ir para outro lugar porque a mulher passou no concurso. Os caras seguram, irmão. Segura por maldade. Tu quer ver outra coisa que eu vou falar aqui ao vivo, uma coisa triste? Aconteceu no bombeiro. Era a data de promoção. E o certo oficial seria promovido à última patente. Tu sabe o que o bombeiro fez? Chamou o cara para ser o orador lá daquele evento. Ele não foi promovido só para desmoralizar o cara. Tu acredita nisso? Fiquei sabendo. Você, João Paulo, seria promovido a coronel do bombeiro. Só que fizeram a manobra só para promover os amigos do Vital, e ele não fazia parte dessa panela. Tu não faz parte da panela. Naquele dia que tu seria promovido, liga para ti e fala, a partir de hoje, nessa data, Ciclano, tu vai ser lá o que vai ser o apresentador, né, o orador lá do evento, só para desmoralizar. E como o cara é preparado, ele fez tudo tranquilo, sorrindo, mas ele me contando, eu falei, misericórdia, irmão, que nível é esse povo que tá ali na cabeça, para te desmoralizar, para acabar com o teu, sabe, te deixar lá no chão, entendeu? Enquanto eles estão lá na diária, de manhã, de tarde, de noite, o amigo do rei aqui fazendo todo tipo de manobra para, vão pagar o quinquênio dele, vão pagar tudo para eles. Para eles tudo pode, que estão dentro da panela, quer falar, da panelinha, seja da polícia e do bombeiro, e que são amigos do governador, que pensa no governo que teve mais coronel, tá aqui, ó, esse governo só tem coronel, mano. É coronel para tudo calado. E eu fico triste, sabe? Enquanto praça, para pagar uma dessa, um quinquênio, 10 dias de férias e qualquer benefício, Ave Maria, é uma tristeza, é uma choradeira e não paga, cara. Sabe? Para fazer o mínimo do mínimo, eles não honram. E ainda tem a cara de pau de usar o nome da polícia. Meu Jesus amado, Ave Maria, dá até arrepio. Mas tudo bem, toca o barco. É complicado, né? A gente vê também que esses nomes aí estão se lançando a pré-candidatura, estão sendo cogitados em pesquisas. Então, como é que vocês acreditam? A segurança pública realmente é um dos principais problemas da sociedade. Mas aí, como é que aparece o nome de um coronel, o nome de um comandante de polícia, o nome de um secretário de segurança, dentro de um estado de segurança tem indicadores sofríveis? Como eu falei, eu volto a dizer, da polícia militar em si, os que estão ali, eu falo,
que está dentro da corporação, eles não estão preocupados no voto deles. Eles estão preocupados no teu voto do civil. É do empresário, é dos condomínios, ali que os residentes dos condomínios, é do cidadão que está lá na ponta pedindo segurança. Então não estão preocupados com que polícia para ele praça, pelo meu Deus. Não estou nem preocupado não, meu amigo. Vou montar um grupinho para apoiar ele, que né, ó, tu vai estar aqui comigo, monta uma equipe, pronto. Mas falar que ele tem apoio da tropa, da PM, não, eles estão preocupados com isso não. Eles estão fazendo aquilo que eu volto a dizer. Pegar a fraqueza da sociedade, se apresentando como o salvador da pátria, né, o cara, o coronel que vai fazer acontecer e tal, para se eleger e depois, meu irmão, ó, já mudou, como muitos, quantos e quantos. Tem até um que passa vergonha todo dia, meu Deus do céu, um comandante do exército, coronel do exército, misericórdia, que só chamaram agora apelidar, sabe de quê? Daquele sargento pincel, mano. Ele só passa vergonha no Congresso Nacional, é uma vergonha. Eu não acredito que aquele homem foi coronel do exército, mano. Mas deputado federal reeleito, né, no segundo mandato e caminhando a passos largos para um terceiro mandato, porque ele tem uma bolha ali. Ele fala para a bolha dele, né? Com todo respeito à onda Bolsonaro, mas olha o perfil, olha a quantidade de parlamentares inúteis, pessoas que realmente não trazem qualquer benefício para a sociedade e que foram eleitos na onda do Bolsonaro, né? Isso realmente é indiscutível. A gente não tem como, quando você vai fazer o levantamento, né, da produtividade dessas pessoas, desses parlamentares, você não vê produtividade. Você vê narrativa, você vê ali parlamentar que virou jornalista, né? Jornalista com todo respeito à profissão, porque ele só fica ali na rede social relatando o que está acontecendo, não dizendo o que ele fez para poder mudar aquela realidade. E quem faz isso é jornalista, né? Então, assim, quando você vê isso, eu fico chocada com essa onda que trouxe, a onda Bolsonaro que trouxe esses parlamentares. Não, é cada um, viu? E não vai mudar, não, tão cedo, né? Não vai mudar tão cedo. 2026 também tem essa perspectiva de trazer mais parlamentares com essa mesma onda, né? Tem um que foi eleito, foi agora, assumiu o cargo de deputado federal, mas parece vereador, meu irmão. A gente falando aí já sobre a falta de representante da Polícia Militar, da base, né, na Assembleia, vocês acreditam que para 2026 possa acontecer uma nova mentalidade? Ou vai ser de novo pulverizado, cada um para o seu lado, os policiais militares não vão novamente conseguir se reunir e poder ter uma força lá dentro? Peguei uma resposta aqui igual, um dia eu fui questionado numa audiência, Jesus, tu se arrepende do que fez? Eu falei, não sou mais de nada, a gente não pode falar. João Paulo, é uma forma de, até para não ficar muito direcionado, daqui a pouco estou falando que a gente está fazendo pré-campanha também, a gente tem que ser também cauteloso nisso. Eu falo o seguinte, quem vai definir isso, quem vai escolher é a própria, as pessoas, que ali não são leigos, são pessoas com uma opinião forte, são pessoas esclarecidas, muitos já em nível superior, então eles vão entender o que é certo. Eu não falo só da categoria da PM não, da categoria total. Se eles entenderem que é necessário eleger alguém com currículo, com trabalho, eles vão analisar, cara. É isso, está na mão do eleitor. Eu falo com muita tranquilidade. Agora a sociedade tem o político que merece. Quando eu falo da sociedade, no aspecto geral, qual é o nível de produção desses políticos que são parasitas? Quem vai definir ou quem vai analisar é o eleitor em 2026. A cada 2 anos nós temos um processo eleitoral, não é isso? 2 anos, na verdade é 4, né? É 4, 2, é 4. Só que eu falo em 2 anos, porque conflito ali para vereador e para federal. E você vê algumas mudanças que como a gente vê, poucas mudanças, pô. De onde tira essas ideias, né? Como é que o povo vota, né? Mas é isso mesmo. Vamos esperar que possa haver uma mudança significativa no modo geral e que eu sempre vou defender, não só a gente aqui, a gente defende uma democracia, né? Quando eu ouço, que a urna foi fraudada, que não sei o que, me dá vontade assim de falar, cara, a ADA teve e a gente foi questionar as urnas, a gente questionou, sabia? A gente pegou essa onda de fraude nas urnas e fomos questionar. Os policiais militares não podem esquecer o seguinte, vou pegar aqui, 3 policiais militares, me dá esse outro aqui que é o Jesuíno, tá aqui o Jesuíno, não, esse aqui é o Andrade, esse aqui é o Jesuíno, esse aqui é o Guimarães, né? A gente, não é não, Jesuíno? Esse ali, ó. Não foi não? Tá escrito aqui, tá escrito aqui na fardinha de cada um deles. O que acontece? Policial militar, ele não pode fazer greve. Isso aqui é algo que a gente bate no programa, a gente fala isso constantemente.
Todas as vezes que a gente fala isso, a gente traz a consciência para o policial militar da necessidade de ter um representante, e um representante que tenha força, que tenha paridade de armas, que possa brigar, né, da mesma forma, com as mesmas armas, com o governo, com o comandante-geral, com o secretário de segurança, que possa fazer as cobranças necessárias, porque se esses aqui se colocam à frente de fazer qualquer movimento, eles são perseguidos, eles são oprimidos. Então, o que é importante sempre conscientizar o policial militar? A necessidade de uma voz na Assembleia Legislativa, a necessidade de uma voz lá como deputado federal. Nós temos essa necessidade. Por que nós colocamos ali um governador que foi eleito e ele é coronel? Mas ele foi eleito com a pauta da segurança pública? Ele foi eleito vestindo a camisa da Polícia Militar e do Bombeiro Militar? Ele não foi eleito dessa forma. Ele não veio desse nicho, dessa luta. Ele nunca teve uma luta de classe. Ele não fez isso. Ele simplesmente chegou lá por uma onda. As pessoas não conheciam o trabalho do Marcos Rocha. Eles conheciam quem era Bolsonaro, quem era que estava por trás de tudo isso. Agora, o trabalho em si do Marcos Rocha, não. Então, nós precisamos, sim, de pessoas que estejam habilitadas com conhecimento e que possam brigar dentro da Assembleia Legislativa. Quando eu falo brigar, é porque não tem outra forma, né? A pessoa, quando chega lá dentro da Assembleia Legislativa, né, que não é corrupto e que vai lá vestindo a camisa, ele não vai aceitar a moeda de troca, ele não vai aceitar cargo comissionado, né? A gente já vê exemplo aqui de vereadores que na primeira oportunidade se encheram de cargo comissionado para poder ter campo dentro da prefeitura, né, espaço para poder brigar por uma cadeira futura. Então, uma pessoa dessa que chega, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ter que abarcar todas aquelas pessoas que estiveram com ele vestindo a camisa. Então, ele precisa de cargo comissionado. Então, que bandeira é essa que ele vai levar para a Assembleia Legislativa? É a bandeira da segurança pública? É a bandeira da categoria? Ou não? Qual que é a bandeira? Então, a gente tem que estar sempre alinhado e consciente disso. O político que chega na Assembleia Legislativa, que ele vai com a visão de defender a categoria, ele tem que esquecer cargo comissionado. Ele tem que esquecer dessa história de estar aliado ao sistema. Ele não pode estar aliado ao sistema. Ele tem que estar aliado com a categoria, porque lá dentro tem possibilidade de pedir vistas, de segurar projeto, de trancar pauta. Tudo isso é a força do deputado. Essa que é a força que tem que ser utilizada, e não de barganha. Então, essa é a diferença de quem realmente briga, de quem realmente luta. E a polícia e o bombeiro militar têm essa necessidade de ter um representante da categoria na Casa de Leis. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti, Jesuíno. Tem muita gente que, você como deputado, foi um representante em várias pautas. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que te acompanha, né, como eleitor, como cidadão. Vamos lá. E aí você tem algumas pessoas que já votaram e que hoje em dia ficam ali apontando o dedo para o Jesuíno. O que é que você diz para um eleitor teu, ou para uma pessoa que acompanha o teu trabalho, quando chega uma pessoa para ela, tem muita gente que chega e fala assim, esse aí não ganha mais para nada, esquece Jesuíno. O que é que tu responde para essas pessoas, cara? Primeiro que processo eleitoral, tu só vai observar ele, vai poder analisar quando você coloca seu nome em disputa, né? Então são cenários que a gente tem que ver, é momentâneo. Hoje até teve uma discussão essa num grupo, o cara foi falar não sei o que, Jesuíno, eu falei, meu amigo, coloca teu nome para disputa, para depois te falar comigo. E outra coisa, eu tive 9.111 votos. Não é 900 votos, foi 9.111 votos na minha candidatura à reeleição. Então, essas críticas, quem está nesse nicho político, nessa discussão, quem está sempre no front, no debate político, ele tem que sofrer essas críticas, que é uma oposição. Mas que muito me admiro, João Paulo, quando eu estou na rua, as pessoas, Jesuíno, cara, não sei o quê, tu vai colocar teu nome? Não sei o quê. Eu fico vendo aquilo. Mas será que eu sou tão ruim assim? E é civil também, tá? A classe militar, eu tenho muitas pessoas que sempre falam meu nome, Jesuíno, e não sei o quê. Então, a política está dentro desse contexto. Se eu fosse uma pessoa, um corrupto, uma pessoa que não prestasse realmente, eu não andava nem nas ruas. Eu não tinha esse reconhecimento, não tinha esse carinho das pessoas, cara. Eu tenho um carinho de pessoas que realmente me olham, e olha a Ada, não posso falar só de mim, com a Ada, que fala assim, cara, vocês foram
pessoas diferentes mesmo. Então é isso. Eu vou falar em 2026. Quem vai falar 2026 é uma conjectura. É uma conjectura, seja de partido, seja de momento, seja o que vai acontecer até lá, entendeu? Até da vida mesmo, né? E recentemente fazer uma bateria de exame, deu um monte de alteração, o colesterol, não sei o quê, a gente tem que ver o momento, João Paulo. Política é assim. Possa ser que nesse debate as pessoas possam olhar, refletir, analisar. Peraí, pô, vamos colocar outras pessoas aqui, vamos colocar pessoas realmente compromissadas. Uma coisa é certa. Eu estou fazendo um levantamento de tudo que nós conquistamos, como ASFAPOM, como deputado estadual, e até a ADA, que eu sempre falo também como vereadora, que a gente pode também colocar a vereança, mas ela com o vereador apoiando também, como vice-presidente da associação. Mesmo eu já bati, sabe quantos itens? Já mais de 15. De coisas que foram incorporadas para você, policial, bombeiro militar e seus familiares. Tá? É incontestável mais de 15. É incontestável o ganho que a ASFAPOM, né, trouxe, que o Jesuíno trouxe no seu mandato. Quando eu falei aqui de um mandato político, por exemplo, que é compromissado com a categoria, Jesuíno fez isso. Ele não tinha esses cargos comissionados no governo, em secretarias, isso e aquilo, para poder barganhar qualquer coisa com o Estado. Ele não precisava ficar calado. Jesuíno aprovou o maior projeto da história da Polícia Militar do Estado de Rondônia, e não teve nenhum outro projeto maior do que esse, que foi a reestruturação, onde aumentou o número de vagas, onde teve mais de 4.000 promoções. Jesuíno garantiu a paridade e integralidade da Polícia e Bombeiro Militar, que é algo que também é histórico no estado de Rondônia. Jesuíno garantiu que não fosse retirado dos policiais militares a possibilidade de ser promovido de forma automática, porque isso eles queriam tirar no final da carreira. É o único estado do país onde tem essa previsão, né? Quando você discute fora, as pessoas perguntam assim, meu Deus, mas como é isso? Né? Por que o estado de Rondônia tem e nenhum outro estado tem? Porque lá nós tivemos um parlamentar que defendeu a categoria. Jesuíno tirou a obrigação de o policial militar trabalhar de graça no serviço voluntário, que era voluntário, mas tinha que trabalhar de graça. Então, Jesuíno garantiu e cobrou que as promoções, as vagas em aberto, que são os números claros, fossem todos eles garantidos a promoção dos policiais militares. Então, não se viu no período em que ele estava lá, vagas em aberto sem curso. Não, ele cobrava. Nós tivemos ali várias promoções de cabo, tivemos várias promoções de sargentos. Então, quem dizer, e também o maior investimento que foi feito na segurança pública foi de emendas que foram destinadas pelo deputado estadual Josino Bobaide. Então, quem hoje vem e fala assim, porque enquanto o deputado não fez, porque enquanto a associação não trouxe resultado, é porque uma pessoa que tem um político de estimação, que quer colocar alguém lá, que tem uma proposta. Jesuíno foi quem garantiu que os remanescentes da Polícia Militar fossem contratados depois de anos esperando. Foram longos anos esperando, mais de 4 anos brigando para que aqueles remanescentes fossem chamados. Então, antes mesmo do mandato, os 2010, por exemplo, foi uma luta nossa enquanto associação, enquanto ASFAPOM. Eles foram mandados para casa pelo governo Caula, eles não tinham previsão de contratação. Nós fomos lá, fizemos uma matéria, foi publicado no site Rondônia ao Vivo, e aí logo em seguida, uma semana, o governador chamou e contratou. Então a luta da ASFAPOM, ela não é de dezembro de 2023 para cá, como muitos apareceram agora como salvadores da pátria. A luta da ASFAPOM, ela tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. A primeira greve que foi feita por essa pessoa que está falando aqui com você, e na época eu fui chamada de bebê de greve, e eu deixava meus filhos pequenos em casa, né, para poder fazer greve. A primeira greve foi em 2008, que eu participei. Então, de lá para cá, nunca nós estivemos calados. Nunca nós estivemos calados. A ASFAPOM tem história. Jesuíno, enquanto deputado, foi o que mais trouxe benefício para a categoria. E aí eu faço mais um desafio, que eu adoro fazer desafio nesse programa. Eu faço um desafio. Qual parlamentar que trouxe maior benefício para a categoria parlamentar militar que esteve na Casa de Leis, na Assembleia Legislativa? Você vai encontrar. O que trouxe mais benefício para a categoria foi Josino Bobaide. Peraí, tem uma ressalva aí. Só uma correção. Eu era expulso da polícia ex-militar. Quando estava no mandato? Era.
Eu não era Mas que foi eleito pela categoria militar, né? Não, é Foi só para eleito pela fazer uma categoria correção aqui, militar. para colocar para as pessoas entenderem. Mesmo expulso, eu jamais traí a confiança. Eu jamais me permiti me levar por qualquer pressão, opressão do sistema. Quando eu vejo o cara falar, eu estou na base, me dá até raiva, me dá até agonia. Sabe o que base faz? Base vota da forma que o governo manda. Se o governo mandar, eu quero que aprove hoje. Pau, vai aprovar pau. Ali é 13 votos, 14 votos, e a Assembleia era submissa. Ali tinha um voto na minha época. Hermínio, eu. 2 rebelados mesmo, declarado. Era 2 rebelados. E o governo ali era peia. Aí quando eu vejo o cara já entra, sou da base, mal assumiu o mandato. Ixi, Maria, mano. Ah, Pode contar que lá vai ser do mesmo aí jeito. tu chega no mandato de deputado estadual que é 20 milhões de emenda. Emenda individual. Aí você tem um deputado que a envergadura hoje é totalmente diferente. O que na minha época era como se fosse um vereador atual. Hoje um deputado estadual tem uma envergadura de cargo comissionado, de verba indenizatória, não sei o quê. Mas quando ele olhar e falar assim, espera aí, pô, agora eu vou reitar. Não, deixa que esse povo que me elegeu, eu vou partir para cá. Como temos vereadores e vereadores que se elegeram falando que ia salvar a polícia com o vereadora. Tu já viu alguma coisa, algum comentário? Eu não vejo nem comentário mais, mas já está aparecendo de novo. Daqui a pouco candidato a deputado federal. E aí, rapaz, eu fico vendo, meu Deus do céu, ou o povo é cego, ou tem síndrome de Estocolmo, ou eu não sei o que é, meu irmão. Rapaz, o cara não é um parasita quanto mais. E aí daqui a pouco ele aparece como salvador da pátria. Para com isso, porra. Quem vive de promessa é santo, rapaz. Tem que ter cara que tenha compromisso. E aí, a gente tá falando então... Cadê o quanto aí, Vinícius? Jesus falou que a gente tem que viver o dia de hoje, né? Então a luta atual, como é que tá aquela questão dos policiais militares serem obrigados a levar a pessoa detida até a unidade prisional? Vai ter alguma ação movida? Já está sendo movida? Pode cair é um despacho, uma determinação? Meu amigo, a gente está levando para a assessoria jurídica para a gente discutir. Nós vamos fazer um colegiado, né? Mas tu acredita que tem puxa-saco aí apoiando esse tipo de coisa, gente? Pelo amor de Deus, eu não acreditei, não. Me mandaram o print de uns, não, isso tá bom demais, pô. Falei, misericórdia. Então tu coloca uns caras desses, eu não sei de onde que tira essa ideia. Lógico, é uma minoria, né? Então a gente vai ter que discutir isso juridicamente, com a categoria também, que me assustou. Os caras falam, não, tá certinho. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus. Eles não podem esquecer que a partir do momento que aumenta a responsabilidade, eles estão também ali adstritos, né, a responder no Código Penal Militar. E o Código Penal Militar é diferente do que representa para a Polícia Penal, que a eles não cabe, não tem essa previsão de abarcar o Código Penal Militar. Aqui nós estamos falando de uma pena que ela é 2, 3 vezes pior do que aplicado para um policial penal, por exemplo, entendeu? Para um policial civil, que a regra deles é diferente, a régua deles é diferente. Então, quando se atribui mais obrigações para a Polícia Militar, ela tem que entender que ela está ali sob a égide do Código Penal Militar. Quando você coloca um policial militar para poder fazer toda essa sequência que foi feita agora, que seria um trabalho da Polícia Civil, ele também vai responder por esses atos. É a fuga de um preso, mas vai responder por onde? É pelo Código Penal Comum? Não, ele vai responder pelo Código Penal Militar. Então, aquele serviço não deve ser feito por ele. Então, quando a gente cobra e quando a gente faz crítica de que não é para trazer mais obrigações para a polícia, é preocupado com a garantia dos direitos deles também, né? A garantia deles, porque aumenta as obrigações, eles estão sobre um sistema totalmente, uma lei totalmente arcaica e que para eles traz prejuízo funcional, traz prejuízo na sua carreira, né? Ele responde administrativamente, civilmente, penalmente, tudo. Então, quanto mais obrigações, mais responsabilidades. Eu vou abrir uma consulta, como até falando, eu vou nos batalhões, conversar com o pessoal de RP e perguntar para eles, né, pessoalmente, cara, vocês estão satisfeitos com isso? E eu quero ouvir, né? Porque às vezes eu posso estar errado, porque quando a gente discute, levanta uma pauta, é porque muitos me procuraram. Então eu quero ouvir, ter a oportunidade de falar com o primeiro, quinto, nono, todo mundo, vocês estão a favor? Não, estou a favor, nada. Então não vamos judicializar, já que o povo está a favor, né? Então, agora se for contra, com certeza a gente vai judicializar.
Porque eu fiquei pasmo, não. Cara, tem gente a favor, é uma minoria, mas já me levantou que é o alerta, tem gente a favor. Então, quero saber, eu vou pegar o meu carro, eu vou fazer uma simulação. Como fosse, vou lá na ML e tal, vou ver quantos minutos eu gastei. Vou pegar o documento, vou levar lá no presídio, vou ver lá com o pessoal do penal, eu vou ver quantos minutos eles gastam, tá? E a viatura vai ficar lá. Tipo uma viatura, eu vou fazer os minutos que foram gastos nesse deslocamento para levar um apenado. E agilizado, né? Seria interessante fazer um vídeo desse pra gente mostrar no próximo programa. E vou botar também a fragilidade, né? Como se a viatura deslocou, o escuro ali, então tem toda uma... Eu vou fazer uma filmagem até, vou falar com o Vinícius, meu amigo, pra gente fazer um negócio bem feito, entendeu, João? Pode estar convidado. Sim. Tu vai ser nossa lá, né? Pra estar lá nós dois como... Vamos lá, vou estar com testemunha. Vamos ver se o pessoal aprovou nesse aumento de obrigação. É isso aí. Pois é, e aí, então, vamos lá, outra pauta também atual, a Casa Civil, né? E a questão da Casa Civil não abrir espaço de diálogo com as categorias. Alguma novidade, continua tudo do mesmo jeito? Não perco mais nem tempo com esse homem, rapaz. Deixa ele. Pra que eu te falei, cara? Então, a gente vai ficar discutindo, não. Não tem diálogo mais. É aquela história, já tá indo, já tá terminando, já faltam poucos meses, vai entrar o recesso legislativo. Aí vem fevereiro, março, abril já acabou. Aí aquilo que ele tava em tudo, fortinho, acabou. Vai voltar lá pro sistema penal. E aí? Tu entendeu? Eu vou ficar perdendo tempo. A gente não tem que ficar desgastando, não. Chega. E aí a gente contando que até abril, esse pessoal que aí pretende ser candidato, vai sair o governador, troca tudo. Como a gente está num governo coronelizado, vamos dizer assim, vocês acham que vai dar uma mexida na tropa com a saída, no fim dessa gestão agora em abril do próximo ano? Vai dar algum nessa troca de gestão? Vai dar alguma alterada assim, brusca de uma hora para outra? Ou vai continuar tudo do mesmo jeito? O vice que vai ser, se ele for uma pessoa que quer realmente avançar, ele vai ter que colocar os dele, né? Então, automaticamente, acredito que vai mudar muita coisa. Mas se houve algum acordo político entre eles, não sei. Eu sinceramente, João Paulo, eu não posso falar mais assim o que pode acontecer. De tanta decepção, de tantas coisas que a gente enfrenta do dia a dia. Mas, todavia, você assistindo todo o cenário, eu tendo um mandato. A pergunta é, Jesuíno, tu sendo vice, a Ada sendo a governadora saindo, o que tu vai fazer? O mandato é meu irmão. Vou cumprir algumas coisas com ela? Vou, porque ela é candidata a senadora. Mas dizer que vai ser ela mandando o meu mandato, não. Tu entendeu mais ou menos? Tira todo mundo aqui. E até porque muitas que estão na cabeça têm que sair porque são pretensos candidatos, pré-candidatos a um cargo eletivo. Então, sai Vital, sai Braguin, sai Marco Rocha, e vai saindo. E o restante vai rodando por quê? Não faz parte da panela que vai entrar. Quando eu falo panela, é do grupo político que está junto com, então, Sérgio Gonçalves. Eu acho que essa é a minha assim, opinião, é meu pensamento, né? E em ano de eleição pode passar logo, não tem problema? No caso, pode acelerar, você sentando com os próximos que vão estar ali? Pode. É uma discussão na hora lá, e aí o governador que entrar, ele pode sentar, discutir, colocar para frente, dá para fazer muita coisa. A gente já aprovou uma estrutura. Você não tem mais conversa com o atual governo, é isso? Que conversa. Parece que não, né? E a nossa esperança é essa, que independente de quem assumir, o próximo governador, que no caso vai assumir abril e naturalmente seria o Sérgio Gonçalves, né? Que ele possa pelo menos abraçar essas causas e dizer e cumprir. Não sei se de repente qual que vai ser a visão dele sobre isso, se para ele é oportuno ou não, se para ele é benéfico ou não. A Suapomo ainda não sentou para conversar com o vice-governador? Não. E independentemente disso, qualquer governador que estiver lá, que sentar naquela cadeira, qualquer um deles vai sofrer as cobranças das FAPOM. E é forte, hein? E aí, por último, como é que tem agenda ainda dos protestos aí do enterro da palavra do governador? Tem alguma coisa aí pela frente? O que está acontecendo hoje, João Paulo, é que a gente vê a pressão que estão sofrendo os maridos, né, dessas mulheres que estariam fazendo esses movimentos. Então, eles estão sofrendo uma pressão muito grande de perseguição. Elas têm medo de colocar a cara, porque há medo de identificar o seu marido, dele ser perseguido no quartel. Então, infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma ditadura dentro da Polícia Militar. Isso é fato. Não é só o governo Coronel, a gente está vivendo uma ditadura dentro da Polícia Militar por conta dessa opressão, desses processos administrativos, desse inquérito, né, com o advento ali da aprovação da tabela salarial, em que houve críticas.
Então, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Então, realmente, para fazer movimentação, está muito mais complicado, porque as mulheres estão sofrendo essa pressão. É que eu tenho que falar, pô. A gente está vendo um governo que está se acabando. Para que a gente vai mais? Deixa ele. A resposta vai ser, se Deus quiser, nas urnas. É assim que funciona. E aí, mas aí na semana passada você falou que a Asfapom vai não tem mais conversa, mas não tem memória curta, né? Vai lembrar do que aconteceu na campanha no próximo ano. E isso repercutiu, né, Jesuíno? Outros opositores ou pessoas aí que estão também de olho, em derrubar o cacife eleitoral do Marcos Rocha, seguiram esse discurso. Você acha que isso aí é o resultado que ele está colhendo de tudo que aconteceu durante esses 8 anos, esse ataque que ele está sofrendo? Ou como é que tu avalia isso? Não é questão de ataque, né? Se a pessoa fez uma boa gestão, ele vai ser sempre reconhecido a boa gestão. Até que ponto foi a boa gestão dele, né? O problema aqui é que eu não vou analisar o aspecto político no seu todo. Eu estou falando da pessoa do Marco Rocha, quanto ao tratamento, quanto àquilo que ele prometeu e deveria cumprir com a categoria policial bombeiro militar. É somente isso. Avançando no aspecto agora como ser humano, eu não posso falar da pessoa dele. Quem sou eu? Que o ser humano Marco Rocha é uma pessoa ali, o governador Marco Rocha é totalmente distinto. Então a gente vai criticar o governador. Agora, a pessoa Marco Rocha, não. Quando eu falo dele, coronel, eu não estou desdenhando aqui, eu estou falando porque eu vivenciei isso. O coronel Marco Rocha me surpreende com uma fala dizendo que esteve à frente de uma viatura operacional. E quando eu conversei, coronel Cicano, esse aqui nunca teve na rua, esse aqui foi operacional, e esse aqui também foi, esse aqui prendeu, esse aqui era bom de rua. Tá entendendo? Agora, quando fala coronel Marco Rocha, que na época era major, tenente, meu amigo, nunca nem ouvi esse homem, entendeu? Então a gente sabe distinguir. E a Asfapom, liderada por nós, vai agir dentro dos ditames. Ele foi um governador, junto com o seu staff, que não foi uma pessoa fiel à sua tropa. Ponto. Não honrou o seu compromisso. Aquela palavra que você gosta de falar, lealdade, compromisso, realmente é aquilo de valorização. O senhor não valorizou a tropa. Porque se o senhor valorizasse, o senhor fazia de mamanda caducando. O senhor valorizou a sua pessoa e os seus que estão do seu lado, que são os coronéis. E alguns. Depois, para baixo, ficou numa situação muito complicada. Quem carrega o piano, coronel, o senhor sabe disso. Quem está no front é cabo e terceiro sargento. O restante, meu irmão, esquece. Até porque já deu a sua parcela de contribuição, muitos. Você não vai ver uma... Hoje eu encontrei um tenente-coronel, eu falei, meu amigo, tenente-coronel no CIOP, não, eu coordeno o CIOP. Eu falei, tá. Eu até me surpreendi um tenente-coronel, porque quem vai estar coordenando lá, o coordenador é um capitão, é um major. Entendeu? Chegou no certo patente, acabou, eles vão para outro caminho, eles vão para outro lugar. Então é isso, pô. Eu vou sempre estar aqui nas discussões, nos debates, eu e a Ada, você, fazendo aquilo que é o nosso dever, como uma associação combativa e leal aos seus princípios. E leal ao seu... a ideia minha pode ser até diversa do outro, né? A minha compreensão da Ada, a tua. Às vezes a gente pode estar falando alguma coisa exagerada, pode, mas eu também não posso dizer que tudo que nós falamos é errado. Porque se ele tivesse dado margem para a gente sentar, dialogar, cumprir os acordos, senão ele nem seria criticado. Eu acho que o programa da sua apoiação é só para falar coisas da associação. Mas por que a gente assiste hoje uma situação tão crítica, tão perversa, que acontece com esses caras fazendo isso aí? É escala, perseguição, é isso aí, abre margem para a gente estar aqui criticando todas as quarta-feiras, né? Se você é associado à Asfapom, você sabia que existe corte gratuito na barbearia que fica aqui na sede administrativa da Asfapom? E para os dependentes legais, o corte inicia a partir de R$15. E tem mais, nós temos um convênio com o Salão de Beleza, a qual atende as nossas associadas, corte, escova e pintura, bem como também para as esposas dos nossos associados. Lembrando que a nossa barbearia fica na rua Padre Agostinho, 2877, bairro Liberdade. E o salão feminino fica na Avenida Farquá, bairro Aurigolândia, número 1987. Todavia, você tem que agendar com antecedência através do 9251-1063. Asfapom sempre na defesa
dos nossos associados. E por último, nós temos que lembrar que 20 novos aspirantes assumiram recentemente aí a condição de oficiais da Polícia Militar, 23, acredito. E desde esses 23, foi também uma luta nossa, porque a banca havia feito uma prova tão restrita que os aprovados era tão ínfimo que não atingia nem a quantidade de 20. Foi preciso eu chamar uma audiência de instrução quando deputado estadual em 2022, e nessa audiência de instrução eu chamei a banca, todos os secretários da época, né? E passado-se isso, foi feita uma alteração numa questão onde conseguiram atingir os 20 para fazer academia, mas ficou faltando aí os excedentes, no caso, o cadastro reserva, né? Não teve o cadastro reserva preenchido. E a gente sempre fala, é mais uma luta, né? É uma luta nossa que nós encampamos como deputado estadual, que prestigiou e valorizou esses novos oficiais, seja eles homens e mulheres, que vão atuar aí na Polícia Militar, não diferente também no Bombeiro, né? Então, a luta ela é continuada, ela é sempre marcada de vitórias e também de conquistas, né? Isso eu posso falar. Lógico, também a gente já sofreu muito, sofre, né? A gente sofre. Mas é isso aí. Semana que vem tem mais. Muito bem, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Fiquem sempre ligados aqui, que a gente sempre traz novidade, discussão. Esse debate ele é muito importante, essa cobrança ela é necessária, que é as FAPOM em ação. Valeu.